excelente, maravilhoso, que me ajudou muito, principalmente a identificar as minhas crenças limitantes. E assim eu pude trabalhar em cima dessas crenças. E só tenho a agradecer muito a Manhana pela atenção, pela dedicação e por tudo, por compartilhar, né, principalmente, todo esse ensinamento com todos nós. Muito obrigada. E isso gerou uma mudança tão grande na minha vida, né, uma frase tão simples, mas eu até criei coragem de falar coisas para o meu pai que eu nunca tive coragem de falar, né, coisas da nossa relação, então eu vi que realmente mudou muito a minha vida, vi que trouxe muita confiança e eu sou muito grata pelo programa. Se menos e haja. Porque eu também antes eu pensava muito, como eu disse, o estado que eu estava tão triste que eu, fiz. O resultado que eu tenho hoje, gente, vale muito a pena, muito. Se eu puder indicar algo para vocês, ingressem em um trabalho em grupo com a Manhana. Vai ser muito, muito, muito enriquecedor. Vale muito a pena. O convite está feito. Olá, seja muito bem-vinda à aula da semana Virando o Jogo no Estrangeiro. Eu sou Maiana Pinheiro, eu sou terapeuta e embaixadora da maior plataforma de desenvolvimento humano do mundo e já ajudei a mais de 150 mulheres a transformarem suas vidas. Durante esse evento de 3 aulas, você estará aprendendo como ter sua independência financeira e como resgatar sua autoconfiança em 30 dias. Em especial, esse evento foi pensado para você, que não acredita em terapia, que pensa logo que tem alguma coisa de esotérico aqui. Fica tranquila, que não tem nada disso. Muito pelo contrário. O evento vai funcionar através de atividades diárias, onde você vai identificar a oportunidade que tem de crescimento que talvez esteja escondida aí dentro. O fato é que o evento não tem nada a ver com religião. Tanto que é verdade que as minhas mentorias, a gente nem aborda questões de religião e crença. O nosso foco aqui é mão na massa para você realizar as suas metas. É claro que pensando em você, que tem pouco tempo, eu organizei tudo de forma prática, mas sem deixar de aprofundar quando o tema exige. Entenda, eu sei muito bem o que é ser mãe, mulher e ainda por cima ter uma casa para gerir. Estudos e às vezes até trabalho também. E pensando nisso, eu fiz algo que caiba no seu tempo e na sua rotina. Ainda sobre a ideia de não ter tempo, deixa eu te falar uma coisa. O fato é que a quantidade de horas é igual para todo mundo. Não existe diferença. Existe sim o que fazer com o tempo de forma mais eficiente. E eu tenho certeza que o tempo que você vai dispor aqui, você vai agradecer no final. A maior parte das minhas alunas tem casa para cuidar, família, trabalho. Mesmo com tudo isso, consegue mudar as suas vidas. E algumas delas ainda têm o desafio de ser mãe solo. Certamente você tem a sua história e seus desafios parecidos com os nossos. Daí o compromisso está comigo de ter uma semana enxuta, mas que traga transformação para você. Porque você, eu sei o quanto é difícil viver no estrangeiro, se sentir sozinha, muitas vezes a autoestima lá embaixo. E a partir desse momento, estamos juntos nesse evento. É por isso que eu quero fazer um convite para você. Agora que você está aí, se desligue de tudo, feche a porta, peça um tempo aí para os filhos e para o marido e se concentre nessa aula, porque será de extrema importância. Você está atenta a tudo que eu vou passar. E agora, nesse momento, eu peço para você fechar os olhos, a gente vai fazer uma prática de respiração e eu vou trazer para você uma visualização da sua vida, como você quer, como você gostaria que fosse essa sua vida, né? De forma que você sinta com o máximo dos seus sentidos como é a vida ideal para você. Então, agora, feche os olhos e a gente vai praticar uma respiração profunda, contando até 4, segurando até 4 e expirando até 4, e aí dá uma pausa até 4. E a gente vai repetir isso por 3 vezes. Eu vou guiar vocês, vocês vão escutar a minha voz agora. Então, inspirando, 1, 2, 3, 4. Segura, 1, 2, 3, 4. Solta, 4, 3, 2, 1. Segura. 1, 2, 3, 4. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Expira. 1, 2, 3, 4.
Segura. 1, 2, 3, 4. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta. 4, 3, 2, 1. Segura. 1, 2, 3, 4. Agora ainda continue de olhos fechados. E agora você pense, como seria a sua vida ideal? Imagine como seria a sua vida se você conseguisse trabalhar no que você ama. Ser bem paga, ter uma vida social ativa, ter amigos que você confia, ter um grupo onde você se relaciona, que busque crescimento, desenvolvimento, assim como você está buscando. Imagine você passear, se divertir com as amigas. Imagine você sair para um jantar com o companheiro. Imagine você viajar com a sua família. Imagine você se relacionando da forma que você sempre quis, conhecendo lugares incríveis que você sempre sonhou. Imagine você não tendo que se preocupar com conta, podendo pagar, abrindo a carteira e sempre ela estando cheia. Imagine você podendo viajar para o seu país a qualquer hora que você quiser, sem a limitação do dinheiro. Agora, aos pouquinhos, vá mexendo as mãos, os braços e vamos voltar aqui. Eu sei que assim, no primeiro momento, isso pode parecer um tópico surreal e bom demais para ser verdade. E é por isso que eu quero te convidar a ouvir essa história que vai passar agora. Eu sou a Juliana, eu nasci em São Paulo, porém hoje em dia eu moro em Frauenfeld, na Suíça. Em maio, quando eu conversei com você pela primeira vez, qual eram as grandes questões? Nossa, nessa época eu tava realmente entrando num estado de depressão, assim. Eu chorava por tudo, eu não acreditava em mim. E como era a sua questão da autoconfiança? Como você se sentia? Isso foi, na verdade, o motivo pelo qual eu tava nesse estado, né? Eu não confiava mais nada em mim. Eu achava que eu não servia pra nada, só pra ficar em casa. Eu não queria ter contato com mais ninguém, eu não queria ir mais trabalhar. Só de ir pro supermercado me dava uma palpitação, ou pra trabalhar, pegar o trem me dava palpitação. Quando fala do seu relacionamento amoroso, conjugal, como é que tava? Na verdade, tava bem, mas a partir dos exercícios, eu fui resgatando algumas coisas do passado e eu percebi que não tava tão bem. Como aparentava? Exatamente. E, Juju, em relação a bloqueios e algumas crenças que você trazia, o que é que você pode identificar? Que só trabalhando muito, que eu vou ter dinheiro, não fazendo o que eu gosto, sempre indo pelo caminho mais difícil, que eu tinha que aceitar muita coisa sem entender realmente o que elas eram, não ia ser demitida, é muito medo, né? E medo também de pertencimento, não pertencer a um lugar. No curso, que eu percebi mais, o tom da minha voz mudou muito. No começo eu tava mais murchinho, assim, mais fraquinho. Agora eu falo o que eu quero, eu falo o que eu penso. E minha postura também mudou. Olha que engraçado. Visivelmente, assim. Antes eu era mais encurvada pra falar, aceitava. Hoje em dia eu dou a cara pra bater, eu ando com a postura mais confiante. Energia também. E eu faria mais uma vez. Acho que eu vou fazer mais uma vez só pra ter a reiteração, porque realmente mudou minha vida. Muito obrigada, Mariana. Então, você tá rumo à vida memorável que você merece? Vou chegar lá. Como eu posso dizer? Vamos de braços abertos pro futuro. Você viu o que pode acontecer? Se permita dar os primeiros passos para planejar sua independência financeira e resgatar sua autoconfiança. Eu, honestamente, torço do fundo do coração que você consiga aqui pegar o máximo de conteúdo para transformar a sua vida. Mas antes de explicar o método, eu acho importante que você entenda a procedência que eu vou te ensinar hoje. Então, como foi a minha história, minha trajetória no estrangeiro? Assim como a maioria de vocês, eu estava no Brasil, eu era uma menina sonhadora, com brilho nos olhos, e gostava de dizer que fazia acontecer. Me formei em arquitetura, e aí conheci um suíço, e o namoro à distância de 3 anos me fez vir para a Suíça.
Eu já estava com o escritório montado, já fazia muitos projetos e estava muito bem. Até vim para a Suíça com visto de estudante e passar o meu primeiro ano junto com o meu futuro marido, morando junto e enfrentando as dificuldades que você bem conhece. Ao chegar na Europa, eu passei por todas as dificuldades. Muito provável você enfrentou também. Aprender um novo idioma, ficar longe da família e dos amigos, sentir saudade do meu país, do mar, não consegui trabalhar no que eu queria, que para mim, eu nunca imaginei que fosse tão difícil, né? Pois eu tinha um ótimo portfólio, um ótimo currículo, muita experiência para tão pouco tempo de formada, mas aquilo tudo parecia não valer nada. Aquele isolamento social, o sentimento de incapacidade, o medo de não me sentir capaz de trabalhar na minha área me deixava frustrada e envergonhada perante a minha família, meus amigos que ficavam no Brasil. Muitas vezes eu ficava me comparando com minhas amigas que tinham se formado, que estavam fazendo carreira. Eu posso afirmar que foi uma das fases mais desesperadoras da minha vida. Não sei como foi para você, mas para mim eu me senti órfã de estar naquele país sem apoio e sem ter um caminho claro por onde seguir. Aí bateu a falta de confiança, o desânimo, o cansaço, a falta de motivação. E aí eu vi que eu estava no fundo do poço. O tempo passou e eu me tornei mãe. Engravidei e tive o meu primeiro filho, o Enzo. Já no ano seguinte, eu já tive meu segundo filho, o John. Em resumo, eu passei 7 anos totalmente dedicada à família. E, de fato, até me fazia feliz. Porém, eu me sentia paralisada profissionalmente. A minha vida profissional não existia. Eu me sentia dependente do meu marido emocionalmente, dependente dele para me levar nos lugares, para me divertir. E, é claro, me sentia dependente financeiramente. Talvez você esteja passando por isso ou algo parecido. Ter que ficar se justificando onde está gastando dinheiro e quando é que você pode ir para o Brasil ou não, é muito ruim. E ninguém gosta de dar satisfação, não é verdade? Para o marido, onde é que gasta, como foi que gastou isso, por que comprou. Eram tantas coisas que passavam pela minha cabeça nesse período que eu me olhei no espelho, refleti e pensei, eu tenho que voltar para a arquitetura, para mudar esse jogo aqui, porque eu não estou aguentando mais viver nessa dependência. Foi quando algo aconteceu e um convite através de uma amiga fez eu mudar toda a história. Eu comecei a trabalhar com marketing multinível, uma empresa que vendia cosméticos. E em pouco tempo eu comecei a ganhar meu primeiro dinheiro e a não pedir mais dinheiro para ele. E aí eu ficava me perguntando, eu via tantas pessoas ali naquela empresa tendo tanto sucesso financeiro, fazendo tanta renda, que eu ficava me perguntando por que umas fazem tanto sucesso e outras não conseguem muito ir para frente. Aí foi quando eu comecei a buscar o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. E aí isso me encantou. Parece que um mundo se abriu para mim. E eu comecei a perceber quantas qualidades, talentos eu tinha dentro de mim. E aí, com todo esse desenvolvimento pessoal, eu comecei a ter resultados dentro da empresa de marketing multinível. Eu comecei a formar equipes e a fazer o negócio ficar cada vez maior, até eu fazer a primeira feira de pessoas da América Latina, na Suíça, na área de cosmética, para promover a mim e aquelas todas que estavam vendendo seus produtos também. Em seguida, eu dei um outro passo que seria o divisor de águas da minha vida. Eu entrei no meu primeiro processo de mentoria, junto com uma amiga que estava fazendo vários processos de coaches, e eu pedi a ajuda dela, para ela fazer o processo comigo também. Eu achava naquela época que eu ia voltar para a arquitetura, mas acabei sendo convidada para uma série de eventos, para montar eventos para psicólogos e para montar eventos de palestrantes. Quando eu dei por mim, eu já estava atuando como terapeuta, com base, com dezenas de clientes, ministrando cursos, sendo embaixadora na maior plataforma de desenvolvimento humano do mundo, a Mind Valley. E também, logo depois, eu idealizei o Supraconsciência, uma plataforma de desenvolvimento pessoal e saúde mental para estrangeiros, que era formada por terapeutas, psicólogos e coaches. Foi quando eu vi toda a minha transformação. Em tão pouco tempo, eu pensei, por que não juntar todo esse conhecimento dos melhores do mundo, eu tive acesso dentro da Mind Valley, e compilar para entregar
Há tantas outras estrangeiras que enfrentam as mesmas dificuldades que eu enfrentei, de se sentir sozinha, de não ter rede de apoio, sem perspectiva e sem clareza do seu futuro. Às vezes, muitas vezes, na dependência emocional e financeira. Então eu pensei, será que eu consigo levar tudo isso para outras mulheres e dar acesso a ela, a essa transformação que eu também tive? E desde então, eu venho tendo a honra de impactar centenas de vidas através do programa e de métodos que mudou a minha própria vida. E por que eu conto isso? Talvez porque você que esteja aí esteja passando por uma situação desafiadora. E pela pesquisa que eu vi aqui, metade de vocês não me conhece. Então, por isso que eu estou falando, contando um pouco da minha história, dividindo um pouquinho do que eu passei. Na aula de hoje, eu vou trazer quais são as 3 travas para o sucesso no estrangeiro. E, honestamente, eu não iria me sentir bem em ficar tudo isso trancado entre mim, vendo tão poucas mulheres sendo atingidas, que eu decidi fazer esse evento de forma mais global, que atingisse você. E agora você aperta os cintos, porque a transformação da sua vida está chegando. E é claro, se você permitir. Vamos dar início à aula de hoje, a parte do conteúdo aqui, do Virando o Jogo no Estrangeiro. Eu falei um pouquinho sobre mim, aqui está dizendo, né, minha especialização em programação neurolinguística, eu também sou embaixadora da Mind Valley, e o intuito da gente estar aqui hoje, como desenvolver a autoconfiança e ter a independência financeira que todo mundo está buscando. Aqui tem um cronograma contando um pouquinho a minha linha do tempo, né? Um período que eu fiquei desde quando cheguei na Suíça, que foi em 2019, 2009, com visto de estudante, 2010 eu casei, né? E aí até eu me tornar mãe em 2013, do Enzo, que está aqui atrás, o John está aqui no meu colo. Então, era assim, pegando um pelo colo, o outro subindo em cima do sofá, mexendo na cortina. E aí, depois, com eles, em 2016, onde nessa fase eu vivi somente a maternidade, e aí eu já estava, em 2017, 7 anos, como dona de casa e vivendo a vida da maternidade. Foi quando eu comecei a estudar sobre desenvolvimento pessoal e também a trabalhar como representante de produtos de cosméticas numa empresa de marketing multinível. Então, aqui começa a minha jornada em 2017 e em 2019 veio a minha grande transformação, onde eu mudei, né, profissionalmente, meu direcionamento, que tinha formação de arquiteta, e aí passei a trabalhar como terapeuta em 2019 e fazer meus atendimentos. Outro grande marco da minha vida foi final de 2021, 2022, foi quando eu comecei o programa Memoravelmente, com as alunas, né, do mundo todo, que tiveram muito resultado, que ainda estão aí para contar todo o progresso que estão tendo, né, até hoje, 2 anos depois. Então é isso, vamos ao conteúdo. Primeiro, uma pergunta: do que depende o sucesso de uma pessoa para você que está aí? O que é que você acredita? Eu tenho certeza que algumas pessoas vão dizer do berço, né? Se teve mãe, pai, educação. Algumas pessoas vão dizer do tipo de formação, se foi ter um nível superior, né? Das condições financeiras. Muitas respostas vão vir, eu tenho certeza, na cabeça de vocês, do que depende o sucesso de uma pessoa. Algumas pessoas vão dizer da perseverança, da garra, da determinação, do foco, da disciplina. São várias palavras que podem vir à cabeça, mas eu acho que difícil vocês chegarem a essa conclusão aqui que eu vou apresentar para vocês.
O sucesso de uma pessoa depende da mentalidade dela. Então, outra pergunta: como a minha mentalidade impacta a minha vida totalmente? Então, o seu sucesso está correlacionado ao tipo de mentalidade que você tem. Então, digamos que você acredite que não tem uma condição financeira favorável, que nunca teve, que teve uma família desestruturada, que não é bastante inteligente, e isso tudo vai, claro, atingir a sua atitude diante da vida. Então, o seu tipo de mentalidade influencia a forma como você pensa, como você se sente, como você se comporta em qualquer situação. O seu sistema de crença, que é tudo aquilo que você acredita como é verdade, é o que controla a sua vida. E, sem que você perceba, é o que causa a sua alegria, felicidade, sua prosperidade, ter saúde ou não ter saúde, ter dinheiro. Isso tudo é impactado pela forma da sua mentalidade, pelo sistema de crenças que você tem e também pela autopercepção, como você se percebe, né? Qual é a sua ideia que você tem sobre você mesma? Então, se sua vida é uma vida alegre, feliz, próspera, com saúde, cheia de realização e crescimento, significa que suas crenças são positivas. Se sua vida é o contrário disso, significa que você tem muitas crenças negativas e que devem ser eliminadas e reprogramadas caso você queira ter uma vida mais próspera. Por exemplo, se você acredita que você não é inteligente, o que vai acontecer é que você vai ter comportamentos de uma pessoa que acredita não ser inteligente. E esse comportamento é um comportamento de que vai aceitar qualquer emprego, de que muitas vezes vai ficar calado, porque acredita que os outros vão saber mais. É uma pessoa que dificilmente vai pensar em estar numa situação melhor profissionalmente, porque não acredita que tem capacidade de estudar, né? Então, digamos, se eu disser, você está num país estrangeiro, que você pode entrar na universidade, se você acredita que você não é inteligente, dificilmente você vai se arriscar a ir para frente, a investir nisso. Então, você vai aceitar a situação e a condição que você tem por conta de acreditar que você não é inteligente o suficiente. Então, muitas vezes, você não vai mostrar sua opinião numa roda. E o que acontece? Quando a pessoa não fala, ela se cala, ela não existe perante o outro, nem a ninguém, nem a sociedade. Então, ela não é chamada, não é convidada, ela nunca vai ser lembrada quando existe uma vaga, uma oportunidade, quando existe um amigo pensar numa parceria no negócio. Dificilmente ele irá convidar uma pessoa que não se expressa, que não coloca suas ideias. E essa pessoa que não coloca suas ideias, ela pode ter a crença de que ela não é capaz, de que ela não é inteligente o suficiente e várias outras. Então, vamos lá. Tipo de mentalidade. Existe a mentalidade fixa e a mentalidade que é de crescimento. A mentalidade fixa é aquele tipo de pessoa que acha que nasceu assim, vai morrer assim. É a síndrome da Gabriela, né? Que não tem como ela mudar, porque a vida dela foi desse jeito e ela vai permanecer da mesma forma que veio ao mundo. E tem a mentalidade de crescimento, que acredita que cada dia ela pode ser melhor, que cada ano ela pode ser melhor. E aí é facilmente modelada e ajustada, e assim a pessoa vai construindo uma nova versão de si mesma e vai progredindo. Então, vamos partir
para as crenças. Existem 3 crenças base. A crença de identidade, de capacidade e de merecimento. E o que significa? A crença de identidade. A crença de identidade é quando a gente acredita que o que representamos, né? Quem somos. E ela é construída desde a infância. Todas as crenças, na maior parte, é construída até os 7 anos. E ela vem ou por repetição, né? Uma crença, ou por experiência de algo que ficou marcado, que chocou a gente. Então, se a gente escutou muito crença de que a gente está falando agora de identidade, né? Que eu era bagunçada, você não é, você é bagunçada, desorganizada, olhe para sua prima, olhe para sua amiga, veja como ela cuida das coisas dela. Você não quer nada com a vida, né? Aí já leva para o lado de que não é estudiosa, que não é dedicada. As crenças também ligadas à identidade, aquelas que colocam a pessoa como uma pessoa que, por exemplo, não tem notas suficientes, não consegue aprender com facilidade. Então, isso tudo vai criando. Então, os rótulos, né? Você é bagunceira, você é malcriada, é resmungona, não é a ingrata, é uma pessoa interesseira. São todos os rótulos que são colocados e, de certa forma, por mais que a gente negue, se aquilo foi repetido por diversas vezes quando a gente é criança, a gente guarda aquilo. E quando eu trago isso para a nossa vida atual, a questão da identidade, a gente construiu também uma identidade ao longo da vida, que passou pela infância, a parte da juventude e também a fase adulta. E ao vir para um outro país, o que acontece com essa identidade é que ela é perdida, muita parte é perdida. Primeiro, que no país da gente de origem, a gente era ativo. Segundo, normalmente a gente não se vê como diferente pela cor, cabelo, né, biotipo. A gente tinha um papel na sociedade, tinha um papel, né, também na parte econômica, do que a gente trabalhava, na nossa classe social. Tudo isso era uma representação que a gente se identificava. Talvez a gente fosse solteira, para algumas pessoas não, já era casada, eu tinha filhos. Então, são partes da identidade. Quando a gente fala hoje, quem é você, você com certeza vai dizer que é casada, ou que é solteira, ou que tem filho, qual é a profissão, né? Vai dizer essas coisas. Então, é a forma como a gente se identifica. Quando a gente sai do nosso país e vai para um outro país, a gente perde boa parte dessa identidade, porque a gente deixa de ser nativa para ser estrangeira. A gente deixa de fazer uma representação profissional, muitas vezes, e deixa de exercer aquela profissão, ou vai trabalhar em outra função, em outra área, ou às vezes até nem trabalha. O que acontece também é que a gente sai do status, talvez, de solteira para casada, né? De uma pessoa que não tem filhos para uma pessoa que tem filhos. E isso tudo vai construindo uma nova identidade. E a gente se sente perdida, porque a gente se identifica com a identidade antiga que a gente tinha no nosso país, e ao mesmo tempo a gente não é mais aquilo. E aí entra em conflito e acaba sendo um problema para se definir num país estrangeiro, quem eu sou, né? Quem eu sou. Aí, quando a gente não sabe quem a gente é, dificilmente a gente vai tomar escolhas que são assertivas, né? Então, por isso que é tão importante fazer uma definição e também se livrar das crenças de identidade que não servem a gente, que não fortalecem, né? Como esses rótulos todos também que foram colocados na infância. E o que acontece é que quando a gente perde a identidade, a gente se sente órfã, né? Como a pessoa que é casada se separa,
se sente perdida, desamparada, é tão estranho tudo. Então, quando a gente sai de um país para o outro também, a gente acha tudo estranho, a gente não faz parte, a gente olha para o rosto das pessoas, a gente não sabe que não é um deles, então isso tudo é um choque. E aí, quando fala em crença de capacidade, também é outra parte muito importante. A gente também teve isso tudo construído na infância, muita coisa também que a gente trouxe para esse novo país, e quando chega no novo país também a gente acaba refazendo algumas crenças limitantes que ainda prejudicam ainda mais a nossa vida no estrangeiro. Então, a crença de capacidade. Se a gente acreditava na identidade que eu era bagunceira, então eu acredito hoje, talvez, que eu não sou capaz de manter algo em ordem, que eu não tenho foco, que eu não tenho disciplina. Né? Se eu tinha a crença de identidade que eu era uma pessoa preguiçosa, então eu não tenho capacidade de botar um projeto para rodar, de empreender. Por quê? Eu sou uma pessoa desorganizada, porque eu sou uma pessoa indisciplinada, não tenho dedicação, não tenho foco. Tudo está conectado com a forma que eu me enxergo e principalmente com a forma que as pessoas que me criaram me enxergavam, as pessoas que estavam próximas de mim quando eu era pequena. Então, aquelas que me criaram, os professores, talvez dentro da igreja que eu frequentava, isso tudo vai moldar as minhas crenças, né? E dizer se eu sou capaz ou não, porque é a forma como eu me enxergo. E aí, quando vem para o estrangeiro, o que é que acontece com a nossa capacidade? A gente tem no consciente, mesmo que não seja no meu, no seu, individualmente, tem no coletivo, de que viemos de um país de terceiro mundo. Então, que o estudo não é igual a um país desenvolvido. Então, consequentemente, não temos a mesma capacidade, né, de conhecimento como um nativo. Então, se eu sou um arquiteta, eu tenho um limite, eu não sou igual um arquiteto na Suíça. Então, a minha crença é que eu tenho menos capacidade que ele. Isso não estou dizendo que é uma geral, viu, gente? Eu estou dando aqui assim, alguns exemplos. Talvez você tenha alguns, talvez você nem tenha essa, mas a verdade é que, por achar que temos menos capacidade, a gente vai ficar sujeito a ter menos também, a aceitar o menos, a aceitar situações mais desfavoráveis a gente que somos, imigrantes. Então, se eu não me sinto capaz de ser arquiteta na Suíça, eu vou escolher ser camareira no hotel, vou fazer trabalho de babá, eu vou ser garçonete, qualquer outro emprego, porque não acredito que eu vou ter um emprego de arquiteta, por exemplo. Então, a crença de capacidade vem também na parte individual, da forma como eu fui criada, mas vem também da maneira que eu me enxergo como estrangeira. Então, são várias crenças ligadas à minha capacidade que quando eu vou para um outro país, eu muitas vezes não me sinto capaz de falar o idioma como nativo, não me sinto capaz de dar conta de um negócio num país estrangeiro, não me sinto capaz de ser autônoma e autossuficiente, então sempre dependo do meu marido, que talvez seja nativo ou europeu, então por isso eu acredito que ele saiba mais, conhece mais, e aí, consequentemente, eu vou me colocando naquele papel de quem não sabe e nunca vai saber. Porque a questão não é de realidade, é fato, nativo vai saber falar melhor. Mas sendo que se eu acredito que eu não tenho capacidade de falar tão bem como ele, dificilmente eu vou chegar nem perto do que ele fala. Agora, se eu acredito que eu posso falar como nativo, eu vou chegar muito próximo disso, né? Claro que não é só acreditar, que tem todas a ação por trás, né? Mas a crença faz você ir ou não ir. Se eu não acredito,
consequentemente, eu não vou tentar. Dificilmente eu vou tentar em algo que eu não acredito. Então, se eu não acredito que eu possa ser arquiteta, eu não vou tentar nem ir mandar o currículo para um escritório, nem ir para uma entrevista. E se eu não acredito desacreditando, sabe? Eu até mando o currículo, mas quando eu sou chamada para entrevista, eu vou com a crença de tão inferioridade que achando que não vou ser capaz de desenvolver aquele trabalho, que claro que a pessoa que está me entrevistando vai perceber a minha insegurança e eu não vou ser contratada. Quantas pessoas agora estão na frente de uma pessoa que está sendo entrevistada no estrangeiro, né? Ela sendo estrangeira e ela não foi contratada, né? 90% não é contratada e foi chamada para entrevista. E por quê? Porque o currículo está ok, porque senão ela nem ia ser chamada para entrevista. O currículo está jóia. O problema é a maneira que ela se comporta dentro da entrevista, se sentindo inferior e incapaz. Então, aí a pessoa acredita que é porque é estrangeira, que é discriminação, que é tantas coisas, mas não é. No fato, real, é a maneira que a pessoa está se comportando diante da vida e diante da situação específica, talvez, da entrevista. Então, quando fala em crença de merecimento, ela vem também, né, todas elas, parte de já lá, muitas delas influenciadas até dentro do útero materno. Mas a de merecimento, quantas vezes a gente pediu ou quis algo na infância e disse, menina, você é muito pidona, você quer demais, sonha demais, coloca os pés no chão, pensa que dinheiro nasce em árvore. Você quer, essas coisas são para gente rica. Então, acreditamos nessa época que não merecemos ter uma bicicleta, que não é para o nosso bico se vestir bem, que não é para o nosso bico ter isso, ter aquilo. Então, isso tudo faz a gente ter um merecimento muito pequeno, acreditar que a gente não merece desfrutar do melhor da vida, de ter um salário talvez 10 vezes maior do que o que você está tendo agora, que a gente não é merecedora de ter, de se vestir bem, de viajar, de frequentar os melhores lugares, de morar na super casa. Pois quem sou eu para merecer isso tudo, né? Se a minha origem me diz o contrário disso, se as pessoas que estão ao meu redor não têm isso, se a minha família que ficou lá no meu país de origem não tem isso. Então, eu acredito que eu não sou merecedora. E eu vou até contar uma história aqui que aconteceu comigo. Eu, logo no início da minha carreira, dando formação lá, na área de terapia, eu fiz uma formação e em um dia não, menos de um dia, em algumas horas, eu tirei 2.500 euros. Então, dando formação, eu tirei esse dinheiro. Na época, para mim, foi muito. Eu tomei um susto, porque eu disse, meu Deus, em algumas horas eu tirei o salário de pessoas que passam o mês todinho aqui na Europa trabalhando. Em algumas horas eu tirei o salário de um médico no Brasil. Então, veio vários questionamentos. Eu pensei em várias pessoas da família, várias amigas e várias pessoas que não tiravam aquele dinheiro em um mês e eu estava tirando em algumas horas. Então, isso é crença de quê? De não merecimento. Existem pessoas que estão com nível intelectual e de estudo muito alto, como médico, e, no entanto, passam o mês todo para receber isso. Existem pessoas que estão aqui na Suíça há 20 anos e recebem isso por mês, e eu recebo isso em algumas horas. Então, várias crenças de merecimento vieram para mim naquele momento. E como eu já trabalhava com reprogramação mental, eu percebi de imediato e comecei a fazer a minha reprogramação. Mas isso é uma autossabotagem. O que é que ia acontecer se eu deixasse? Eu não iria mais, eu ia fazer tudo para dar errado as próximas vezes, para poder não arrecadar tanto dinheiro, porque eu não me sentia merecedora de ter aquilo com tanta facilidade, que não é facilidade. Claro que teve todo um preparo, todo um estudo, existe toda
Mas, do meu ponto de vista, comparando com as pessoas, outras pessoas, eu achava que estava sendo muito fácil para mim e para outras pessoas não. Então, e isso determina tudo na vida. Se você acredita que você não é merecedora, você pode até ganhar algo com muita facilidade, um relacionamento, um cara legal do seu lado, ou o que for, um emprego maravilhoso, mas você vai voltar a perder, porque você não acredita que está à altura. Então, me colocar, vou dar um exemplo, me colocar hoje com um cara legal, mas não é só bonito, atrativo, né? Não é só a aparência, mas uma pessoa que tem um envolvimento maravilhoso, que tem uma conversa espetacular, que me leve para os melhores lugares. Eu vou achar que aquilo é mentira, que não é verdade, porque não é possível que está acontecendo comigo. Quem sou eu, baixinha, né? O corpo tal. Tem tanta gente que eu olho assim, que eu acho tão linda na internet, modelo, né? Tipo modelo aqui aí na Suíça, influencer, gente linda, bem vestida, e que está só vive sofrendo. Como é que eu, desse jeito, estou com um cara desse jeito? Então, o merecimento. Então, vou acabar me colocando para baixo e colocando outras pessoas que estão em situações aparentemente muito melhor do que eu e que mereciam muito mais estar com um relacionamento bacana do que eu. E isso está ligado ao merecimento também, ligado também tudo, né? Capacidade, a forma como eu me enxergo, a identidade. Então, isso tudo faz com que eu acabe sabotando esse relacionamento, fazendo algo para ele terminar, né? E muitas pessoas já fizeram isso com dinheiro e com outras situações na vida. Então, as crenças são o determinante da sua vida. Se você tem essas três crenças aqui, que são as bases, que tem várias derivações dela, muito enraizada, provavelmente vai refletir numa vida que não é a vida que você quer, que é uma vida onde não tem estabilidade financeira, uma vida que não tem uma progressão de carreira, uma vida onde você trabalha só para se manter, se sustentar, uma vida que você não tem uma luz no fim do túnel, relacionamentos abusivos e ruins, são várias as situações que vai determinar você não ter uma vida de qualidade por conta das suas crenças. E aí, eu falei sobre a crença de identidade, né? Então, ela vai dizer: eu sou estrangeira, por isso eu tenho que ser dona de casa, ou estar no subemprego, ou ganhar menos que um nativo. Então, essa crença de identidade vai fazer a gente aceitar, né, o estigma de ser estrangeiro. A crença de capacidade. Eu gostaria de trabalhar em, né, qualquer coisa. Ou então gostaria de empreender, mas não tenho estudo suficiente, não domino o idioma, já passei da idade. Então, isso tudo está ligado à crença de capacidade. Com certeza vocês estão se identificando em várias delas, né, gente? E que bom que vocês estão aqui para vocês saberem que tudo é uma questão de como você vê a vida, de como você se vê. Se você mudar isso, sua vida vai ser um reflexo. E é essa a minha proposta, né? A mudança na mentalidade para mudar a vida. E por isso que você vê tantas pessoas aqui falando da transformação de vida que tiveram. Então, cresça de merecimento. Quero ganhar mais, ser bem-sucedida, ter um relacionamento feliz, porém, acho que essa vida dos sonhos é demais para mim. Então, vamos lá. Hoje a gente falou sobre a mentalidade, que em inglês se fala mindset, que é o modelo mental que você tem, a forma que você se vê, a forma que você vê o mundo, seu conjunto de crenças faz e determina quem você é, como você age, né? Aí vem toda, eu até digo, como você pensa faz você sentir. Como você sente faz você agir. E como você age
traz os seus resultados. E se os seus resultados não estão vindo na maneira, na qualidade que você está buscando, é porque não está alinhado a sua mentalidade com aquilo que você busca. E aí, como vai ser amanhã? O que veremos amanhã? A gente vai ter vários pontos importantíssimos para a nossa mudança. Então, o poder do autoconhecimento. Eu sempre falo do quanto é importante o autoconhecimento. Se a gente não se conhece, não tem como a gente ter confiança, autoconfiança. Eu vou trazer até um exemplo. Digamos que você esteja na porta de um banco e tenha uma pessoa na porta e você não possa entrar com a sua bolsa porque está travando a porta de segurança. E aí você teria coragem de entregar a sua bolsa a uma pessoa que estivesse na porta do banco? Provavelmente não. E por que você não entregaria? Se fosse sua mãe, sua prima, sua irmã, sua amiga, você entregaria, de certeza. Mas sendo outra pessoa que você não conhece, você não entregaria. Por quê? Porque não a conhece. Quem não conhece não confia. Então, se você não tem autoconhecimento, você não tem confiança. Se você não tem confiança em você, você não sabe também as suas habilidades, seus dons, talentos, o quem você é de verdade. Então, como é que você vai para enfrentar alguma coisa? Um trabalho, um relacionamento, né? Ou empreender, o que for que seja, sem autoconfiança, você não consegue nem dar um passo, né? A gente só pisa no chão porque a gente sabe que ele existe. Tanto que quando o chão é de vidro, a gente não tem a confiança total e a gente precisa de um tempo até pisar, saber que não vai cair, não é verdade? Quem já passou por essa experiência sabe que a gente não confia muito. Então, e o que o dinheiro representa? A gente vai falar sobre isso. Porque tudo aqui que eu estou falando vai impactar diretamente no seu bolso. Se hoje você ganha X, você com certeza vai ter possibilidade de ganhar muito mais do que isso, em pouco tempo, por causa da mudança da sua mentalidade. Então, o que o dinheiro representa, a gente vai falar, né? E como é o seu estilo aí, né? Como é que você lida com o dinheiro. E a gente vai falar também como destravar para prosperar, que é o que todo mundo que está aqui está querendo. E a gente vai falar também do plano de ação para fazer isso tudo acontecer. Então, você não perca a aula que vai ser liberada, a segunda aula. Então, fiquem atentos, né? Convida todo mundo que vocês conhecem, que vive no estrangeiro, que vocês sabem que tem potencial, ou que às vezes está desmotivada, que não vê perspectiva, que está passando por uma situação financeira difícil, que está desiludida no relacionamento, talvez. Né? São tantos os desafios da mulher estrangeira que você convide todas as pessoas que você conhece que vivem no estrangeiro, até aquelas que você acredita que está bem, porque às vezes ela está bem aparentemente, mas por dentro está o caco. Então, convide todo mundo, né? Distribua aí o link para se inscreverem, porque vai ser uma semana incrível e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa semana, virando o jogo no estrangeiro. Então, a atividade de hoje, todo dia vai ter uma atividade, e hoje é a limpeza geral. O que é a limpeza geral? Você vai dar uma olhada no seu WhatsApp primeiro, ver todos os grupos que você está, grupos que não lhe acrescentem nada, que só lhe bota, né, no ócio, ou que não traz, não agrega nada, você não aprende nada, ou só é de fofoca, de notícia ruim, você vai sair desses grupos. Aí, agradecer, alguns você sai de mansinho e saia. Os grupos que não influenciam na sua vida e que você fica difícil para sair, você silencia e evita de estar olhando. Então, é o momento de você se afastar de pessoas e situações que não estão levando, contribuindo para você e para o futuro que você tanto quer. Então,
também dentro das suas redes sociais. Deixar de seguir algumas pessoas que não tem nada a ver, aquelas coisas de fofoca, aquelas coisas de besteira, sabe? Pessoas que só vivem no ódio, na raiva, para matar esse povo de inveja, ou não sei o quê. Ou aquelas pessoas que ficam só mostrando, ostentando, e lhe deixa até mal por isso. Então, assim, que não faz muito sentido, né? É, a gente, às vezes, a internet é muito mentirosa, engana demais, né? E aí acaba fazendo a gente se sentir mal pelos corpos perfeitos, pela abundância financeira de todo mundo. Parece que está todo mundo milionário, nadando no dinheiro. Então, se isso lhe está lhe fazendo mal, você vai deixando os perfis de que está lhe fazendo mal. Não, se lhe faz bem, né? Ver viagens, luxo, não sei o quê, claro, fique lá. Mas se não lhe está lhe fazendo bem, saia, deixe de seguir, faça uma limpeza em tudo, né? E também até no seu ciclo de amizade, deixe de falar, de encontrar pessoas que são negativas, que você acredita que não está com o pensamento alinhado para o que você quer. Então, faça, raciocine, pense, escreva talvez uma lista no papel de pessoas que você quer se afastar, pessoas que você quer se aproximar, talvez tem aquelas que você admira, que você pode ficar mais, né, próximo. Então, faça essa limpeza, essa atividade e deixe os comentários aqui embaixo do que você achou dessa aula. E fala aí o que é que veio na sua cabeça, né, com essa aula, o que é que você pode melhorar, o que é que você pode fazer, como você se identificou com ela. Então, comenta aqui. Vai também no meu Instagram, dá comentários lá, fala como foi a aula de hoje, que eu vou ficar muito feliz de saber como foi para você. E aguardo você na segunda aula, com essa atividade feita, limpeza geral. Esse é o lema. Um beijo bem grande. Entram lá no grupo VIP, né? E vamos ficar juntas. Um beijo, gente. Olá, gente. Eu sou a Luciene Yutzi. Moro há 32 anos na Suíça. Sou formado pela Suíça em Economia Doméstica e hoje em dia eu coordeno uma vila, uma mansão, né, que a gente diria em português, no Cantão Friburgo. O curso com a Manhana me deu a possibilidade de eu largar um emprego que não me pagava nada e não me valorizava, um casamento de 30 anos também que me causava doenças, vários tipos de problemas. Me concentrei em mim. Eu deixei de acreditar em várias coisas que a sociedade impõe, que ensina, dizendo que é o correto e na realidade deixar a pessoa só paralisada no tempo. Eu acredito mais em mim, eu brigo mais pelo meu ideal, né? Na realidade eu vou atrás mais daquilo que eu quero para mim. Eu busco mais a Deus, eu medito mais, eu tento controlar o que eu como. Estou num processo ainda de aprendizado, porque tudo é muito novo, mas revolucionou a minha vida em 365 graus.